Olá, você que acompanha o canal Matemática Fácil. Eu sou o professor Alexandre e hoje venho trazer os conhecimentos para vocês dentro da trigonometria no triângulo retângulo. Vou mostrar para vocês aqui algumas curiosidades e dar algumas dicas sobre como resolver esses exercícios que, pelo nome, parece ser uma coisa assim de outro mundo, mas não é. Acompanhe comigo as dicas e como a gente faz para determinar os valores de seno, cosseno, tangente dos ângulos que existem dentro desse triângulo, tá bom? Acompanhe aqui comigo agora todas as dicas dessa fantástica ciência que é a matemática. Bom, vocês estão vendo aqui atrás de mim um triângulo retângulo com seus vértices A, B e C, e aqui a gente coloca os vértices sempre em letras maiúsculas. Os lados A, B e C, que são lados que estão sempre oposto ao seu vértice correspondente, e os ângulos alfa e beta, aqui. A trigonometria, ela vem a fazer uma relação entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Diferente lá no Teorema de Pitágoras, que a gente já acompanhou em outras aulas, a trigonometria vai estabelecer relações entre os lados e os ângulos. Tá? Então eu só posso estabelecer uma relação quando eu tenho os dois elementos. Vamos lembrar um pouquinho lá de Pitágoras, né? Como é que eu faço para descrever o Teorema de Pitágoras? Né? Então, o Teorema de Pitágoras dizia assim: o quadrado da hipotenusa é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse é o enunciado do Teorema de Pitágoras. Lembrem-se, então, que nós temos que voltar para aqueles conceitos de hipotenusa e cateto. Só que a partir de agora, dentro da trigonometria, nós vamos colocar alguns conceitos a mais para esses elementos aqui que a gente chama de cateto, né? Então, a partir de agora, a trigonometria vai falar em cateto oposto e cateto adjacente. Aí você pode perguntar assim: mas professor, como é que eu faço para determinar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente? Aí é que entra a relação dos ângulos, tá? Bom, vamos começar pela hipotenusa. Se você olhar para esse triângulo retângulo, você é capaz de saber quem é a hipotenusa? Dá pausa no vídeo e pensa. Se você falou que a hipotenusa é todo lado de um triângulo retângulo que está de frente para o ângulo reto, perfeito, você acertou. Então, a hipotenusa, a gente identifica ela no triângulo retângulo, é todo lado oposto ao ângulo reto, ou o ângulo de 90 graus. Então, eu consigo identificar a hipotenusa a partir dessa dica aqui que eu dou para vocês, tá? Olhou para o triângulo retângulo, o lado que está de frente, né, oposto ao ângulo reto, é a nossa hipotenusa. Então, aqui, ó, o B é a nossa hipotenusa. O que sobrou são os catetos. Mas aí que vem a dica mais importante
da trigonometria. Como é que eu faço para saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? E agora, como é que eu faço? Bom, se liga na dica da palavra. A palavra oposto, para nós aqui, é o que está de frente. É o que está no lado oposto. Então, se eu olhar para o lado C, para o cateto C, o ângulo que está oposto ao cateto C é o ângulo alfa. Então, eu posso falar que o cateto C, ele é oposto de alfa. Se o cateto C é o oposto de alfa, o cateto A, ele só pode ser o adjacente de alfa. Lembre-se que nós temos num triângulo retângulo uma hipotenusa, um cateto oposto e um cateto adjacente. Então marquem o ângulo. Se o ângulo é esse, quem está de frente é o cateto oposto. Quem está ao lado é o cateto adjacente. E se eu estiver olhando para o ângulo beta? Se eu estiver olhando para o ângulo beta, quem está de frente para o ângulo beta é o cateto A. Então, o A é cateto oposto de beta. Logo, o C, que é o cateto que forma o ângulo beta, ele é o cateto adjacente de beta. Isso daqui são dicas que são muito importantes na hora da gente resolver os exercícios, tá? Saber diferenciar quem são os catetos, oposto e adjacente, e a hipotenusa, dado a nossa relação com o ângulo. Eu só posso ter a minha comparação através do ângulo, tá? Vamos ver agora como é que a gente relaciona os lados e os ângulos desses catetos. Então agora é assim. Agora há pouco nós apresentamos para vocês a diferença entre cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. A partir de agora nós vamos trabalhar os conceitos de seno, cosseno e tangente, que são as principais relações trigonométricas que a gente estabelece dentro de um triângulo retângulo. Vamos falar da função seno, tá? Seno é uma função ou uma relação que vai levar em consideração o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno é uma relação entre cateto oposto e hipotenusa. Já o cosseno, ele vai relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. E a minha tangente vai relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. Essas são as minhas três principais relações trigonométricas
né, em que nós vamos relacionar a função, o ângulo e os lados. Os três elementos ao mesmo tempo. Tá? Vamos trazer essa ideia agora do seno, do cosseno e da tangente para o nosso triângulo que está aqui, ó. Para esse nosso triângulo aqui. Tá? Vamos ver como é que funciona essa relação entre eles. Acompanhe aqui comigo agora. Olha só. Vamos relacionar agora função, ângulo e lado. Tá bom? O seno, quando eu falo seno de um ângulo, eu estou falando na relação do cateto oposto com a hipotenusa. Para o ângulo alfa, então eu vou estar olhando agora para o ângulo alfa, para aqui em cima. Para o alfa, quem é o cateto oposto? Quem é o lado que está oposto ao ângulo alfa? Então eu vou olhar aqui, ó. É o lado B. B. É a relação do cateto oposto com a hipotenusa. A minha hipotenusa aqui vale A. Então aqui, B sobre A. Se eu olhar para o seno de B, se eu olhar agora para o ângulo beta, e pensar na função seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Olhando para o ângulo beta, o meu cateto oposto é C. E a minha hipotenusa é A. Então aqui vai ficar C sobre A. Olha só, eu mudei o ângulo, mantive a função e eu tenho resultados diferentes. Vamos olhar agora para a função cosseno. O cosseno de alfa. O ângulo alfa está aqui. O cosseno é a relação do cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é C. E a hipotenusa é A. Então aqui vai ficar C sobre A. Se eu olhar para o ângulo beta e aplicar o cosseno, o ângulo beta está aqui. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente B sobre hipotenusa A. Então aqui fica B sobre A. E agora a tangente. Como eu disse para vocês, a tangente é uma relação do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então aqui, se eu olhar para o ângulo alfa, o cateto oposto é B, o cateto adjacente é C. Então aqui fica B sobre C. E se eu olhar para o ângulo beta, como é que vai ficar agora? Cateto oposto C sobre cateto adjacente B. Então aqui fica C sobre B. Quando a gente coloca dessa maneira, nós estamos falando de um termo bem geral, tá? Onde se aplica para quaisquer valores de ângulos e de lados, tendo o triângulo retângulo. Tá? Vamos ver agora como é que fica a aplicação desses conceitos dentro de um exercício qualquer, tá bom? Vamos colocar números agora que fica mais interessante. Talvez com números agora seja um pouco mais fácil de vocês observarem. Tá? Tem aqui o meu triângulo retângulo. Como vocês podem ver, eu alterei um pouquinho a posição do triângulo, mas em relação à hipotenusa e catetos, isso se mantém. A hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, e os outros dois são catetos, que eu só consigo determinar quem é oposto e quem é adjacente a partir do ângulo que eu estou observando. Então vamos olhar para cá. Seno do ângulo alfa.
ou do vértice cujo ângulo é A. Então, o meu ângulo A está aqui, ó. Ou o meu ângulo referente ao vértice A está aqui. Então, seno cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto 4 sobre hipotenusa 5. Então aqui fica 4/5. Cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente 3 sobre hipotenusa 5. Então 3 sobre 5. Tangente de A. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E ali fica 4 sobre 3. Então, em relação ao ângulo A, eu posso estabelecer essas condições. Agora, e se eu olhar para o ângulo B? Para o meu ângulo B aqui, ó. Tá? Meu ângulo B. Seno de B. Cateto oposto sobre hipotenusa. 3 sobre 5. Cosseno de B. Cateto adjacente sobre hipotenusa. 4 sobre 5. Tangente de B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 3 sobre 4. Então aqui eu tenho essas relações que eu estabeleço entre funções, lados e ângulos dentro da trigonometria. Agora, uma pergunta para vocês. Olhem atentamente para essas duas colunas aqui. 5 segundos para você entender e responder quais são as semelhanças que a gente tem de um lado e de outro. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se você conseguiu observar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de outro, tá certo. Que o cosseno de A é igual a seno de B, também tá certo. Olha lá, seno de A, 4/5, cosseno de B, 4/5. Cosseno de A, 3/5, seno de B, 3/5. E a tangente de um ângulo, ela é igual ao inverso da tangente do outro ângulo. Muito bom, pessoal. Essa é a nossa aula dica sobre a trigonometria no triângulo retângulo. E nas próximas aulas nós vamos resolver exercícios sobre esse assunto, chamando a atenção de vocês para muitos detalhes que vão aparecer. Tá bom? Abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!